Olá, professora. Eu sou a aluna Polione de Souza Vieira, do curso de Enfermagem Integral. Irei explicar um pouco sobre a replicação do DNA. Bom, a replicação do DNA também é chamada de duplicação. Ela é a ferramenta utilizada para a célula para multiplicar a quantidade de material genético, possibilitando assim a divisão celular e hereditariedade. Então, ela consiste na duplicação de fita de DNA através do pareamento de bases auxiliada por proteínas. É importante que esse processo seja fiel para manter a estabilidade da informação. Essa daqui é a fita de DNA. A fita de DNA, ela é um ácido desoxirribonucleico. Eu não sei falar essa palavra, mas tá. Ela é um ácido desoxirribonucleico. Ela é composta por duas fitas simples. Porque, assim, a importância da replicação do DNA para a manutenção das células. Ela é importante, pois a célula se divide, a carga genética vai para duas células formadas, levando com ela as características. Então, vamos lá. Então, a replicação, ela consiste na fita de DNA através do pareamento de bases auxiliadoras por proteínas. Ela é importante que esse processo seja fiel para manter a estabilidade da informação. Como falei, essa aqui é a fita dupla do DNA. O início da síntese nova da fita começa com a abertura da forquilha, da replicação feita pela DNA helicase. Essa é a DNA helicase. Aqui. Então, a DNA helicase, ela desliza na fita de DNA, separando-as a dupla hélice ao quebrar as ligações, as ligações entre as bases pareadas. No caso, eu esqueci de falar aqui no comecinho, as ligações, as bases nitrogenadas, elas são adenina, timina, guanina e citosina. Então, a adenina, a regrinha é que a adenina sempre se liga com a timina e a guanina sempre vai estar se ligando com a citosina. Então, voltando para a parte da helicase, ela funciona como uma tesourinha, ela vai quebrando essas ligações, ela vai quebrando essas bases nitrogenadas. E existem também a proteína responsável para manter as fitas de moldes separadas e esticadas, que no caso são as SSB, que são as proteínas responsáveis para manter elas separadas e esticadas. Então, aí, essa forquilha, ela vai funcionar como campo de atuação para o DNA da polimerase. Aqui que está o DNA da polimerase. Em cima das fitas de molde, recém-separadas, é que ela foi separada bem aqui, ela volta para cá. É ela que vai adicionar os nucleotídeos trifosfato para a formação da nova fita. Então, mas ela precisa antes de uma outra proteína chamada a RNA primase. É ela quem vai sintetizar um pequeno prime a partir do qual o DNA polimerase adiciona os nucleotídeos. Ok. A DNA polimerase, ela só se liga à fita de DNA molde montada de uma cinta deslizante. Essa daqui é a proteína RNA primase. Esse aqui, ó, a RNA primase.
Essa daqui, ela é a cinta deslizante. Ela é ligada, a cinta deslizante, ela é ligada na oh meu Deus do céu, DNA polimerase, através de um montador de cinta, que é esse daqui. A DNA polimerase, ela vai adicionando novas bases, no sentido 5 e 3 linhas, criando uma nova fita a partir do molde. Então, aqui é a cinta deslizante, ela vai junto e ela vai indo. Mas aqui acompanhando, esse é a DNA polimerase, entendeu? Aí, o formato da DNA polimerase, ele é parecido com uma mãozinha. Inicialmente, ela fica aberta, e é quando acontece o pareamento da nova base com a fita de molde. Essas bases entre si, como é que eu posso dizer? Elas formam uma ponte de hidrogênio. Vamos lá. Peraí que eu tô toda confusa. Aqui, tá. Aqui, essa daqui é o DNA polimerase. Aí, a ligação fosfidídica ocorre nos nucleotídeos da nova fita, que essa aqui será a nova fita, essa aqui é uma nova fita e essa também. Ela ocorre após essa enzima sofrer uma mudança de conformação e a liberação do pirosfosfato. Se o pareamento estiver errado, o nucleotídeo ele não forma a ligação fosfodiéster. E como é que se diz? E o nucleotídeo vai para o sítio de saída, que é exonuclease. Aí, com toda essa síntese que foi feita, ela sempre ocorre no sentido 5 e 3 linhas. No caso, as duas fitas não podem ser utilizadas continuamente na mesma forquilha. Portanto, quando o DNA polimerase ocorre de forma contínua, a fita de sentido da abertura da forquilha, outra enzima igual corre na fita e complementa no sentido oposto e gerando uma nova fita fragmentada, que no caso serão essa aqui que é a nova fita. E esses fragmentos eles são chamados de fragmentos de Okazaki. Aí, após a síntese, os primes eles precisam ser removidos. E que mais? Deixa eu ver aqui. Essa proteína aqui, que é o RNase, ele os degrada. O DNA polimerase, ele preenche os espaços deixados pelo DNA de ligase e os fragmentos. Então, ele vai reparando esses danos deixados. E assim, ele forma a fita de DNA da origem, ambas formadas por uma fita simples de molde e uma recém-sintetizada. No caso, essa daqui seria a fita antiga e essa vermelhinha é a fita nova. E foi o que aconteceu. Essa aqui também é a antiga, que era a parte de baixo, e essa aqui a nova da parte de cima, formando assim novamente a fita de DNA. E também, se o dano não puder ser corrigido na célula durante esse processo da replicação,
a célula ela sofrerá uma morte celular programado, que se chamaria apoptose, para evitar transmitir o DNA defeituoso. Então, o câncer mesmo, tipo, a gente pode imaginar porque a célula reparada vai, como é que se diz? Vai gerar um câncer. Não, essa duplicação, ela já acontece por isso, tipo, para não deixar que isso aconteça. E caso as bases nitrogenadas elas forem trocadas, vai acontecer isso. Elas vão ser, caso elas não conseguem ser corrigidas, a célula sofrerá morte celular programada, que é a apoptose, para evitar transmitir o DNA defeituoso. Bom, professora, isso que eu entendi mais ou menos, assim, viu? Então, é isso.